o tema da noite é emprego de riquezas. É uma palavra onde todos nós ouvimos do dia a dia do Evangelho e nós sabemos o sentido da riqueza. Mas quando o Evangelho nos traz emprego, a gente, ainda por ter uma pequena informação a respeito desse uso de riquezas entre o mundo material e o mundo espiritual, a gente fica meio aturdido achando que os espíritos superiores, que Deus é contra a riqueza, que na verdade é a falta do nosso entendimento, que ainda não estamos aprimorados a fazer essa separação de riqueza e pobreza. No livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz o emprego de riquezas, tá? No item 43. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Jesus narra Lucas no capítulo 12, versículo 15. E diz, se a riqueza somente houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Está no capítulo 16, item 7. E aí vem nos chamando a atenção sobre foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro, a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Então, nessa passagem, vem nos mostrar que tudo aqui na Terra tem a sua neutralidade. Aí, o que vai diversificar é exatamente a maneira como vamos fazer bom uso ou mau uso do que recebemos. Até nos nossos comentários, nós, às vezes, usamos algumas palavras que não são adequadas ao momento de que nós estamos estudando, buscando o aprimoramento. Porque nós ainda fazemos muitos comentários contrários aos ensinamentos de Deus, às orientações de Jesus. Então, nesse sentido, precisamos, através do Evangelho, que é a bússola orientadora de todos nós, buscar essa firmeza de entendimento e procurar definir ou entender melhor, buscar, através do estudo, uma compreensão mais aperfeiçoada dos ensinamentos de Jesus. Porque o que ele toca para nossa mente reflete no sentido espiritual. E nós, às vezes, levamos no sentido material. E quando se fala da riqueza, tem a passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é o item 7, que fala sobre a utilidade providencial da riqueza, que são provas da riqueza e da miséria. E vou ler um trechozinho para a gente poder fazer uma interpretação mais aprimorada a respeito desses ensinamentos.
E aí, no primeiro parágrafo, diz: a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa de sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Então, pela leitura desse primeiro parágrafo, podemos ter esse entendimento a respeito da realidade da nossa caminhada aqui na Terra. Então, a riqueza é uma coisa útil, porém, vai ser necessário na mão de quem ela cair, na mão de quem Deus dá essa condição de obter essa riqueza, com um fim útil. Porém, nós humanos, nós seres humanos, ainda quando estamos em busca de uma vida mais tranquila, que é ter uma condição financeira melhor, mais agradável, mais confortável, às vezes as excitações, o orgulho, a vaidade, o egoísmo toma conta da gente, toma conta de nós. E com isso, a gente desvia a sua utilidade da riqueza para o nosso bel prazer. Então, quantas pessoas que possuem a riqueza de uma maneira farta, mas, através dessa riqueza, oferece empregos a muitas famílias para que possam alimentar essa família, educar essa família, buscar o seu lazer, a sua tranquilidade. Porém, nem todos aqueles empregados fazem bom uso do salário que recebem, que às vezes se tornam egoístas, procuram muitas confusões e termina caindo no abismo, por não saber fazer bom uso daquilo que recebeu. Então, por isso que é comentado sobre a riqueza, essa condição, para que a gente tenha o maior cuidado possível de entender esse processo, de saber que aquele que tem a riqueza aqui na Terra pode ter a riqueza no mundo espiritual. Porém, a riqueza do mundo espiritual é sobre o conhecimento. Como a gente pode lidar o nosso espírito para ir freando essas excitações, esse egoísmo, essa falta de caridade. Então, quando a gente usa esses processos para nos tornarmos melhores, mesmo não tendo a riqueza, podemos, hoje, para viver a felicidade no mundo espiritual. É nada para a eternidade.
Então, que nós, aqui na Terra, tenhamos esse cuidado, entendimento, observar o ensinamento da Terra. Então, é a luz abençoada do Criador para que a gente vá buscando aprimorar os nossos conhecimentos e não fazer dessa riqueza um abismo para nós mesmos. Quantas vezes temos a oportunidade de fazer o bem, levando não só na condição financeira, mas fazer o bem com um bom dia, fazer o bem com um aperto de mão, com um abraço, com desejos de felicidades. Então, tudo isso faz parte do bom caminhar de cada criatura. Mas ainda existem pessoas, seres humanos atrasados, que ainda não têm esse conhecimento e não faz bom uso do que Deus deu para cada um deles. Porque ainda vive no atraso do conhecimento. Ainda não aperfeiçoaram o seu conhecimento para a prática do bem. Então, essa é a nossa luta, que Jesus tem nos colocado diante dessa caminhada, para que possamos ser cada vez mais firmes no nosso trilhar aqui na Terra. Porque o outro não é culpado pelo que estamos passando, mas sim por nós não entendermos os ensinamentos de Jesus, ou seja, pela nossa teimosia ainda de viver o homem velho. O homem velho são os hábitos que ainda trazemos. Porque o homem velho pode ser uma pessoa de 20 anos, mas com esses hábitos atrasados que não busca essa mudança, não trabalha o seu interior para mudar os seus hábitos, as suas maneiras de comportar, buscar o evangelho, que muitas pessoas dizem o quê? Que é trabalho de quem não tem o que fazer, que a gente tem que aproveitar a vida daqui da Terra. Claro que precisamos aproveitar a vida daqui da Terra, mas com o senso voltado para o entendimento do Evangelho. Usar um pouco do nosso tempo, que às vezes aqui na Terra ainda sobra, para buscar, como nós estamos fazendo, uma hora de estudos para o nosso aprimoramento espiritual. Que é isto aí que vai nos dar a condição de ganhar o reino de Deus. Mas não buscar com interesses de barganha, como se diz, com Deus. Bom, eu vou ouvir o Evangelho porque Deus vai me ajudar a eu possuir milhares de coisas aqui na Terra sem trabalho nenhum. E o próprio Jesus diz que tirarás teu sustento com o suor do teu rosto. Então, quanto mais estamos esforçando, estamos melhorando, tanto no sentido da matéria, quanto no sentido do espírito, que esse é o principal. Então, são grandes mudanças que já conquistamos, ainda precisamos conquistar muito mais. Então, já deixamos aquele lamaçal e agora já temos uma condição melhor como filho de Deus. Já mudamos nossos hábitos, já entendemos melhor os ensinamentos de Jesus, já temos uma interpretação melhor a respeito desta caminhada. E sabemos que tudo que foi dado para nós, a gente precisa fazer um bom uso aqui na Terra. Porque aqui a gente é como usufruto. Nada pertence a nós. Porém, está emprestado e é preciso que a gente faça esse bom uso para uma boa prestação de contas. Porque somos responsáveis por tudo o que recebemos aqui na Terra. E assim, a gente poder, no mundo dos espíritos, praticar essas leis aqui na Terra e lá fazer essa
como se diz, prestação de contas bem feita, sem erros quase nenhum. Então, é nesse patamar que vamos adquirindo esses conhecimentos e assim vamos trilhando o caminho até chegar ao mundo da perfeição. Mas para esse mundo de perfeição ainda tem muitos degraus a ser conquistados. Então, são grandes mudanças que estamos já adquirindo, já somos filhos mais obedientes ao Criador e estamos nos aperfeiçoando a cada dia. A cada momento que a gente ouve uma doutrinária, a cada momento que a gente ouve um estudo, encontramos coisas novas, às vezes repetimos aquela mensagem, o entendimento já é mais avançado, já entendemos de maneira mais aprimorada, e com isso vamos aperfeiçoando todo o nosso estudo. E assim a espiritualidade, o mundo dos espíritos, espíritos abnegados, observam o nosso esforço, a nossa luta para conquistar este reino de Deus. Se vocês quiserem fazer algum comentário, tá às ordens, pode pedir, entrar, fazer os seus comentários. Estão me ouvindo bem, né? Até o latido dos cachorros até que pararam agora. Então, é nesse sentido que a gente vai... Fazendeiro é assim mesmo. O cachorro fica tomando conta. Guardando o dinheiro, né? É. Pois é assim mesmo. Pois é isso. Então, no livro da Esperança, mais adiante, encontramos a mensagem: meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que distamos aos olhos para que nos auxilie a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo que possa constituir agravo a instituições e a pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Então, tudo que recebemos precisamos prestar conta. Então, o que recebemos aqui na Terra, não só tesouros materiais, mas também temos os tesouros do conhecimento, o tesouro da caridade, da oportunidade de fazer o bem, de levar a palavra amiga aos necessitados do amor de Jesus, principalmente nos dias de hoje, por onde passarmos, estamos encontrando as pessoas necessitadas, como no Evangelho, na passagem dos infortúnios ocultos. A gente passa por uma criatura e não se dá conta de que aquela criatura está numa amargura triste. Porém, ela não se declara. Então, cabe a nós levar esse alento com uma palavra, com um bom dia, como eu já falei, um aperto de mão, seja um abraço, a prática da caridade também no sentido financeiro,
no sentido do Espírito, porque nós somos filhos de Deus, nós necessitamos um do outro e a nossa passagem aqui na Terra é rápida. Então, que aproveitemos esse talento dado por Deus para que a gente ilumine a nossa consciência e assim traga para dentro de nós essa relação do amor de Jesus e assim possamos trabalhar com humildade, mas também com coragem para desbravar esse caminho ainda pedregulhos que estamos trafegando. Mas sabemos que o Mestre Jesus está conosco, os bons espíritos, o nosso anjo guardião, iluminando a nossa caminhada. Se algumas situações desagradáveis passamos, são coisas naturais e não precisamos estar lamentando com muita agonia, porque lamentar é ainda uma condição daqui da Terra, de todos nós. Ainda vivemos numa condição de provas e expiações, que é uma limpeza do espírito. Essas provas, essas expiações são necessárias para cada um de nós. Porém, cada uma de acordo com as tendências que usamos no passado. E também no presente. Então, isso traz uma condição para que nós possamos olhar para dentro de nós e fazer com que tudo aquilo que estamos observando no outro, às vezes está em nós. Às vezes julgamos o outro, fazemos comentários indesejáveis, fazemos os comentários desagradáveis a certas criaturas, principalmente aqueles que ainda se encontram distante do Evangelho, na ignorância do conhecimento, e fazem coisas absurdas. Porém, para eles ainda são coisas normais, porque é o que eles sabem fazer naquele instante. Nós fazíamos, passamos dessa época, já vivemos essas outras existências com mais conhecimentos e estamos mais maduros para compreender os ensinamentos de Jesus. Então, essa é a luz maravilhosa que nós não deixamos debaixo do alqueire, mas colocamos num local onde todos que cheguem até nós possam sentir-se agradável pelos nossos fluidos que emanamos, as nossas energias amorosas, conforme tem nos ensinado o Mestre Jesus. E isso é que faz com que a gente trabalhe melhor em benefício de todos. Porque o talento não foi dado para ser enterrado, mas sim para que seja aperfeiçoado e dividido entre todos nós. Levando esse esclarecimento e fazendo com que aqueles que ainda se encontram atrasados possam ter uma condição de, através dessa iluminação, seguir o caminho que estamos seguindo. Porque nós hoje aproveitamos o ensinamento do Cristo e estamos seguindo o caminho deixado por Ele. Então, todos aqueles que trafegam no caminho ensinado por Jesus, às vezes passam por certas decepções, que chamamos de decepções, mas são acertos de conta na nossa trajetória. E com isso temos o aval do Mestre Jesus, para que não nos desesperemos com os acontecimentos que ora venha acontecer com cada um de nós. Porque tudo faz parte da lei de ação e reação. E esse entendimento hoje nós já temos. Então, se passamos algo desagradável, nós, às vezes, falhamos. Seja no sentido
moral, seja no sentido da matéria, seja no sentido espiritual. Alguma coisa que passamos é para que possamos acertar. Porque só vamos fazer a coisa certa depois de aperfeiçoar o nosso conhecimento. Enquanto não estamos conseguindo, não deixemos de lutar. Precisamos estar cada vez mais firmes, dedicados nesse trabalho ensinado por Jesus, de conhecer o Evangelho e, através das experiências, trabalhar o nosso interior, fazer com que a nossa alma se liberte dessa prisão, de muitas coisas que ainda trazemos, seja nos vícios, seja em todos os processos desagradáveis aqui da Terra, mas que façamos com utilidade esse trabalho do Evangelho e sigamos com a consciência tranquila de que precisamos fazer o melhor. Porque aqui na Terra, por muito às vezes que sabemos, ainda não sabemos quase nada. Precisamos melhorar, precisamos nos fortificar e, através dos estudos, aperfeiçoar o nosso conhecimento, observando essas parábolas de Jesus que ele coloca no sentido espiritual para que a gente possa fugir da matéria. Fugir da matéria quer dizer nos ficarmos apegados a ela, que não podemos, porque enquanto ficarmos apegados à matéria, nós vamos ficar distante do Evangelho. Uma coisa ajuda a outra. A matéria, enquanto estamos aqui no corpo físico, precisamos dela para que possamos adquirir, através do nosso trabalho, fortalecer a nossa alma e assim fortalecer com o conhecimento, com o estudo, o nosso espírito, que aqui encarnado denominamos de alma. Então, essa é a luz, é a bonança dada por Jesus, para que nos tornemos criaturas alegres, dispostas a fazer o melhor por nós e por todos os nossos irmãos. Porque quando ajudamos alguém, estamos ajudando a nós mesmos. Precisamos fazer o melhor pelo nosso irmão. Isso não quer dizer, conforme Jesus alertou aquele homem rico que desejava seguir Jesus. E aí procurou saber de Jesus o que era preciso para segui-lo. E Jesus, chamando a atenção, disse: vai, vende tudo o que tens e segue-me. Aí quando ouviu essa mensagem, aí ele tocou na consciência. Mas como que eu consegui tudo que eu já tenho adquirido? Hoje eu pegar e jogar fora, como se diz, dar para os outros. E, na verdade, o que Jesus queria dizer não era nada a respeito das coisas materiais, do que ele tinha conseguido, porque Jesus sabia que foi a luta daquele rapaz que ele conseguiu essa fortuna. Porém, o que Jesus queria dizer era que ele se tornasse uma pessoa humilde. Humilde não quer dizer andar rasgado, sujo. Não. Mas a humildade é uma coisa interna de cada um, onde a gente vai adquirindo essa condição para saber auxiliar o nosso próximo. Não se ostentar diante das criaturas que ainda vivem numa condição bem abaixo daquele que se chama de rico. Porque rico é aquele que tem a luz dentro de si e que já trabalhou dentro de si essa condição de não viver apegado à matéria, sabendo que está na matéria, mas não se apega à matéria. Ou seja, ele sabe que tudo aqui está emprestado e que um dia ele vai deixar. Porém, vai levar os conhecimentos adquiridos,
a vivência do Espírito e esse amor ensinado por Jesus. Alguém quer fazer algum comentário? Os cachorros estão atrapalhando, mas a gente segue. No final do livro da Esperança, traz uma reflexão a respeito dos talentos. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e, desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna, transitória difíceis problemas e resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos, dia a dia, os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Essa mensagem nos alerta a todos nós para que possamos ter esse entendimento de saber o que estamos fazendo aqui na Terra, de descobrir esse tesouro dado por Deus, que é um trabalho de lapidação do espírito, onde passamos aqui por todas as experiências para podermos dar valor ao sentido do espírito. Então, quando a gente recebe um talento aqui na Terra, é para que a gente possa fortificar o nosso espírito e se desapegar cada vez mais desse sistema da matéria. Porque o que impede a gente alcançar o reino de Deus é exatamente o apego à matéria. Mas esse apego é excessivo, porque todos nós somos apegados, seja a família, seja o problema do dinheiro, seja o problema de muitas coisas aqui na Terra. Mas quando a gente excede a essas situações, abusa do talento dado por Deus, isso é que nos dificulta alcançar o reino de Deus. Então, é exatamente isso que Jesus queria colocar para todos aqueles irmãos. Quando a gente se apega à matéria, fica difícil, porque a gente não sabe usar o nosso tempo em benefício do nosso próximo. Então, não podemos fazer o bem ao nosso próximo com interesse, mas sim fazer o bem ao nosso próximo sem pedir nada em troca. Porque ainda somos assim. Eu vou fazer uma prece para Jesus, para Ele me ajudar a encontrar tal coisa, para ser melhor. Porém, se Ele me fizer todos esses, como a gente diz, desvendar todos esses mistérios que estão no nosso caminho, aí eu vou pagar uma promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí se a gente não conseguir, a gente não paga a promessa. Então tudo aí a gente está fazendo com interesse, que é uma coisa fútil. Não tem valor nenhum no sentido espiritual. Então, hoje essas mudanças já estamos conseguindo entender melhor e saber pedir para também receber. No momento em que a gente pede coisas boas, não só para a gente, mas para todos os nossos irmãos, estamos realmente pedindo de coração. Mas no momento que a gente pede coisas boas, tanto para a gente como para os nossos irmãos, mas com interesse em alguma coisa, de levar vantagem, então isso se torna fútil e não é agradável a Deus.
Então, são ensinamentos vários que encontramos no Evangelho e que estejamos sempre atentos para que possamos suportar nos momentos das dificuldades esses processos que ainda acontecem com cada um de nós. Porque o mundo terreno ainda é de provas e expiações. Então, tudo que fizemos de contrário à lei de Deus, é necessário que a gente encontre os meios de restituir esse amor a Deus. E às vezes passamos por situações desagradáveis, que às vezes reclamamos muito, e na verdade tudo aquilo que estamos passando é como uma experiência para o fortalecimento do nosso espírito. E Jesus vai mais além. Fazei, construir tua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, o que acontecer na caminhada, seja firme, seja sempre agradável, procure sempre usar o tempo em prol do semelhante. Aí está o alicerce da casa. E no momento da dificuldade, nós não entraremos em desespero total. É um desespero que logo a gente recobra a nossa consciência e sabe que aquilo é necessário para o bem de todos. E realmente já vimos através da pandemia, de outros casos, de outras situações que acontecem, como as tempestades e muitas outras coisas, que aqui na Terra ainda passamos. Mas precisamos manter o nosso equilíbrio e sempre agradecer ao Criador pela bênção dada a cada um de nós, para que possamos, neste corpo físico, melhorar a nossa condição espiritual. Então, o bem é sempre o bem e precisamos fazer o bem, seja a quem quer que seja. Porque esse é o amor ensinado por Jesus. Mesmo aqueles que às vezes nos queiram mal, Jesus pede que a gente faça o bem. Porém, ainda estamos numa condição que às vezes repugna para a gente fazer o bem àqueles que nos tratam mal. Mas Jesus também pede que a gente ofereça sempre uma face no momento em que é atacado. Essa face quer dizer, se formos atacados, podemos levar a outra face, que é a face do amor, como ele tem nos ensinado. Então, acredito que a mensagem da noite, muita paz a todos, que todos possam fazer as reflexões e assim fazer também os seus comentários, se assim desejarem. Então, esses aprendizados que nos elevam cada vez mais. Tem mais alguém? Senão vou pedir para a Letícia fazer a prece final da doutrinária de hoje. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior e vamos agradecer por mais esse momento e por todos os outros que já nos foi permitido. Te dizendo, Senhor, o nosso muito obrigado. Obrigado por nos permitir, mais uma vez, rever os nossos acertos, nossos erros e a nossa necessidade de mudança. Obrigada pelas nossas famílias, pelos amigos e por nos permitir conhecer essa doutrina que tem sempre elevado as nossas andanças, os nossos pensamentos e a nossa maturidade espiritual e moral. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que ainda acham que está em primeiro lugar
e que tua presença não significa quase nada, porque tu é o Senhor de todas as coisas, tu é o nosso porto seguro, o nosso Pai maior. É de ti que vem toda misericórdia, todo amor e toda bondade. A nossa gratidão e que tua paz seja constante em nossas vidas, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.